Pantera Negra fez um negócio muito bom pro cinema. Tipo, ele já seria completamente subversivo pro cinema blockbuster se focasse apenas no protagonista e no vilão do filme. Ambos personagens incríveis em meio a toda aquela representação cultural e relevância política, principalmente o vilão. Mas o filme não se esgota nisso exatamente por uma outra escolha que ele faz: essas personagens. Eu falo de todas as personagens do filme, até o exército real é composto só por mulheres, mas quero destacar essas três. A Shuri é a principal responsável pelo progresso tecnológico de Wakanda, a nação onde se passa a história, e tem alguns comentários completamente ácidos durante o filme. A Nakia é quem tem uma das vozes e posicionamentos políticos mais fortes do filme, e mesmo Wakanda sendo uma nação bem progressista no que diz respeito ao espaço e aceitar a força das mulheres, ainda impressiona como ela se coloca contra algumas tradições que o filme acabou de estabelecer para nós. Aliás, o filme consegue criticar tradições e imposições nossas durante a ação. A Nakia tirando o salto para bater nos caras e a Okoye jogando a peruca neles é um dos momentos mais icônicos do filme. E é exatamente a Okoye meu último, mas não menos importante, exemplo. A princípio, ela está bem imersa na hierarquia de comando do país, mas em um certo momento ela é colocada a responder uma das escolhas mais fortes do filme. E ela ainda tem um relacionamento com um homem que desafia ela, o que coloca uma outra camada complexa na desconstrução que aponta a resposta dela. Sabe, essa decisão que nega o emocional imposto sobre a mulher, nega o sentimentalismo e a submissão que sempre foi mascarada pelo amor romântico ao longo dos tempos, é absolutamente admirável. É muito mais comum ver o outro lado da relação dizer que prioriza o trabalho e suas ambições e que o relacionamento é só uma distração, mas ela responde sem hesitar. É um lance de valorização desse espaço conquistado, do poder racional e não emocional, ainda que as duas coisas não precisem andar tão distantes. Na verdade, no sentido geral, quem sempre negou uma das opções foi a figura masculina, que historicamente não se permitiu sentir, através de frases clichês como "homem não chora", e sempre tomou a arte e o trabalho como uma coisa sua, enquanto que para a mulher sobrava as questões emocionais. Então, quando uma mina chega e fala não dá pra comparar. Essa é a Bivolt, e ela tem noção disso. É a primeira coisa que ela fala na música Entre Tu e Meu Som, que não dá pra competir, nem dá pra comparar. E o lance de ser um espaço conquistado, ela manifesta nesse mesmo verso, quando ela fala que é um pássaro que aprendeu a cantar. Diferente da figura masculina contraposta na letra, ela não acha difícil falar sobre o que sente, e por isso mesmo consegue enxergar a música como sua espada e seu amor. É nesse ato de sentir e derramar o que há em si, que ela aproxima razão e emoção, como eu já havia dito. E quando ela diz ser a mina que canta e também te encanta, a palavra encantar já não tem um peso puramente físico e superficial. É um lance de encantar também por expressão e admiração. E eu me vi nesse lugar de admiração várias vezes nos últimos dias. A série em quadrinhos Vikings, por exemplo, faz esse recorte do ano de 1020, um período extremo e violento, em uma vila de 700 pessoas onde uma mulher e sua filha se veem sozinhas. Panorama perfeito para discutir esses temas. Sem o marido, morto pela peste, Hilda, a mãe, assume uma posição de voto na Assembleia da Vila, já que cada domicílio com status suficiente tem voto igualitário garantido. Esse era um espaço ocupado apenas por homens, e enquanto Hilda não fala, ela sente que sua presença nem mesmo é notada. Mas quando dá o voto decisivo em uma questão central da Assembleia, ela é rápida em perceber que não esperavam ver uma mulher participar de tal questão. Prevendo violência, ela retorna para casa. E é violência que ela de fato recebe e receberia de qualquer forma, sendo essa a melhor decisão ou não. Em meio a tantas tentativas de humilhar essa mulher, ela vai se provando mais e mais forte sem, com escassas exceções, nunca ser vista com admiração. Parece que a cada prova vencida, aqueles homens se sentem apenas mais ofendidos. O que não faz nenhum sentido, o reconhecimento deveria ser ainda maior no caso dela, que tinha tão pouco poder no ponto de partida. Não tinha homem, nem controle, nem dinheiro. E tinha uma filha. Eu acho incrível como a partir da posição mais vulnerável possível, o quadrinho dá independência para essa mulher. O exemplo máximo disso para mim acontece no último flashback da história, o único retrato da vida daquelas duas que não se passa em um momento de crise. Elas estão no Campo Florido e o pai da menina tá junto dessa vez, ainda vivo, mas seu rosto nunca aparece. Ele tá ali, mas em todos os ângulos que vemos, seu rosto nunca aparece. Seria muito fácil colocar ele como uma âncora segura desse único momento feliz, já que todo período de fragilidade surge da sua ausência. Mas também seria dizer que a força dessa mulher e dessa filha é de alguma forma derivativa, quando na verdade ela não surge da ausência de ninguém. A força surge de suas próprias presenças, e aqui, mais uma vez, temos a metáfora do pássaro. Como ele consegue voar tão longe, só com essas asinhas? Bom, elas são mais fortes do que parecem.
O duplo sentido dessa frase é maravilhoso. Ela tá falando das asas do passarinho, mas também delas próprias, negando essa nossa necessidade de sempre procurar significar uma mulher nas pessoas com quem ela tem alguma relação. É bem parecido com o que o Star Wars faz com a Rey, ou o que o mais recente The Post fez com a personagem da Meryl Streep, que eu vou destacar aqui porque volta naquela questão da escolha. Inclusive, tem um gosto de ironia bastante bem-vindo em ser logo a Meryl Streep interpretando outra escolha tão importante, depois de já ter protagonizado o filme Escolha de Sofia, expressão que hoje é usada para descrever uma decisão quase impossível de ser tomada. Enquanto que no filme de 82 essa escolha é essencialmente maternal, coisa que a personagem da Hilda também se sustenta bastante, em The Post o ambiente é no campo político e profissional, apesar de também partir de um poder herdado, e o filme discute exatamente isso. Baseado em uma história real, a gente acompanha a personagem Kay Graham, herdeira da chefia do jornal americano The Washington Post, que primeiro pertenceu ao pai, falecido, e depois ao marido, que se suicidou, questão inclusive que receiam expor sobre ele, mas a Kay admite. Ela se vê na difícil posição de decidir se vai ou não publicar documentos sigilosos que expõem as mentiras dos Estados Unidos a respeito da Guerra do Vietnã, com um processo judicial rolando contra o outro jornal que já havia publicado uma parte, o Times. Como se não bastasse ter a companhia, sua fortuna e a vida de seus empregados em jogo aqui, essa decisão surge em um ambiente completamente dominado por homens, o mundo editorial dos anos 60, e o Spielberg, que dirige o filme, é incrível em mostrar essa balança de poder aqui. Ele também é muito eficiente, trabalhando todos os componentes possíveis de caber em tela, e o que eu mais gosto no filme é exatamente os momentos onde todos os atores, até o mais coadjuvante possível, tá dando um show de interpretação. Eu fico pensando, o Spielberg é simplesmente tão bom contador de histórias, que às vezes as pessoas nem percebem o quanto ele está presente no filme, dando uma aula de cinema. Mas a estrela aqui é definitivamente a Meryl Streep, e a progressão da insegurança em primeiro momento, para a força de suas decisões durante o filme, é sensacional. Ela imprime uns trejeitos à personagem, uns maneirismos que poderiam muito bem fragilizá-la se ela não soubesse balancear isso muito bem com o poder das escolhas que ela está tomando. E o filme faz questão de lembrar o quanto essas escolhas são ainda mais difíceis no lugar onde ela se encontra. O roteiro é da Liz Hannah e coisas que poderiam muito bem soar como um mero discurso têm um cuidado e uma precisão no tratamento que transborda uma verdade que não poderia ser mais forte. Não é a primeira vez que eu falo que um tema se repete aqui, mas eu acho que enquanto algumas questões ainda não forem entendidas, elas ainda precisam ser ditas, de todas as formas possíveis. Então, mais uma vez, sobre a escolha especificamente daquela mulher em publicar os documentos, não dá pra comparar. Kay tá numa posição que ela nunca imaginou estar, numa posição que muita gente pensa que ela não deveria estar. When that's been your reality for so long, it's hard not to let yourself think it's true. And when you're told time and time again that you're not good enough, that your opinion doesn't matter as much, when they don't just look past you, when to them you're not even there to make this decision, well, I think that's brave. Nesse sentido, todas as escolhas são de Sofia. E enquanto ignorada ou até rejeitada por alguns, tais decisões, tais realizações de poder conquistado são exemplos a serem admirados e enaltecidos. Pensar que essas escolhas teriam igual peso se fossem o outro lado fazendo pode ser até mais perigoso, porque mascara um problema que não se encontra só nas grandes questões, mas também nos detalhes. Então eu termino com palavras da Rupi Kaur, em seu livro Outros Jeitos de Usar a Boca. Palavras essas aqui específicas que parecem especialmente adequadas para saírem da boca de um homem. Quero pedir desculpa a todas as mulheres que descrevi como bonitas, antes de dizer inteligentes ou corajosas. Fico triste por ter falado como se algo tão simples como aquilo que nasceu com você fosse seu maior orgulho, quando seu espírito já despedaçou montanhas. De agora em diante, vou dizer coisas como você é forte ou você é incrível, não porque eu não te ache bonita, mas porque você é muito mais que isso. Meu nome é Henrique e esse último trecho é só um dos textos do livro Outros Jeitos de Usar a Boca, que eu sinceramente não sei escolher o melhor. A edição tá super bonita, com umas ilustrações e tal, e eu vou deixar com desconto na descrição pra quem quiser ir atrás e ainda dar uma forcinha pro canal comprando pelo nosso link. Confere nossa campanha de apoio também, é super importante pra nós, e aí tu vai poder participar dos grupos do Facebook, do WhatsApp, receber recomendações. E se inscreve, comenta e curte o vídeo se é a tua primeira vez aqui. Até semana que vem.